Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente. Hoje vamos falar sobre o Programa Estadual de Sanidade dos Suínos, desafios da cadeia da produção da carne mais consumida no mundo. E para conversar sobre esse assunto, trouxemos um médico veterinário, Dr. Teotônio, chefe da divisão de Sanidade Suína na ADAPAR, agência do nosso estado do Paraná. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Adolfo, pelo convite. Uma satisfação poder estar aqui, partilhar a nossa experiência com os colegas médicos veterinários, com os estudantes de medicina veterinária, os colegas zootecnistas. Para mim é uma oportunidade ímpar poder estar aqui e a gente esclarecer, fazer um bate-papo nesse tema que é tão importante para o nosso estado. É isso aí, suinocultura é uma produção muito importante. Nós somos que lugar mesmo no nosso... O Paraná é o segundo maior produtor de suínos, da carne suína, né? E o Brasil está entre o terceiro e quarto maior exportador da carne suína no mundo. E lembrando, né, que a carne suína é a carne mais consumida no mundo, em quantidade. O mundo come carne suína. Né? Então, é uma cadeia que é uma commodity, né? Que é muito importante para toda a cadeia, a alimentação global e, né, para toda a humanidade. Né? Sim, que interessante, né? Então, suíno aí, querendo ou não querendo, nós precisamos cada vez mais produzir com sanidade, com qualidade e graças ao trabalho de médicos veterinários e zootecnistas que realmente se dedicam a essa área. E é para isso que a gente criou o nosso podcast, Dr. Teotônio. É para trazer pessoas relevantes, pessoas que realmente se destacam nas atividades das mais de 80 áreas da nossa profissão. Né? E eu sei que você tem um histórico que começou antes do suíno. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, doutor, como é que foi a sua carreira? Pois é, então, eu acho interessante a medicina veterinária, porque ela tem é muito amplo a área de atuação, né? E às vezes o que a gente foca na graduação não é o que a gente vai trabalhar especificamente depois pro resto da vida, ou vai se achar e ter prazer em trabalhar naquela área. Então eu foquei a minha vida acadêmica mais na área de pequenos. Fiz mestrado e doutorado na parte até créditos na área de pequenos, mas eu fui para a área de defesa sanitária animal, né? E mudei a minha área de atuação, trabalhei, fui muito feliz, gosto da área, dessa outra área que eu trabalhei, né? Eu trabalhei mais em acadêmico, hospital veterinário, a área de especialidade dentro da universidade, né? Mas quando mudei, me achei, gosto muito da parte de saúde única na questão de saúde animal. Né? Eu trabalhei também com inspeção, dentro do sistema eu trabalhei com inspeção. Você vê, o meu primeiro emprego foi numa prefeitura e eu fazia inspeção de suínos. Olha. Então, já no primeiro ano de formado. Né? Então a questão esse contato, a interface como médico veterinário nos elos da cadeia de suíno me acompanha. Né? Então, eu já trabalhei na parte de inspeção dentro do frigorífico mesmo de suíno. Interessantíssimo, muito interessante também. Medicina veterinária preventiva, né? Também trabalhei na inspeção em nível estadual, como se fosse uma auditagem mesmo no próprio serviço, né, na ADAPAR. E agora na saúde animal, né, na parte de saúde animal propriamente dito, no serviço veterinário oficial. Né? Então, essa é uma trajetória que é interessante. Importante lembrar que a gente trabalha, tem uma parte importante dos nossos colegas que trabalham no serviço público, é uma vocação, né, também. Então, a gente tem que ver que, assim como o meio corporativo tem suas
suas qualidades e exige isso de quem trabalha, né, o autônomo e assim por diante, o serviço público também, né, são qualidades que se preza, né? E entre elas eu sempre lembro assim, né, aquele que é a indisponibilidade do Estado, né? Então assim, não é o que eu acho no Estado, mas é o que está escrito na lei, o que tem na legislação, o que é urbano e ético fazer. A minha opinião dentro do, né, eu deixo para minha casa, para minha família, para o meu ciclo de amigos. E o médico veterinário e o zootecnista, nesse âmbito, ele tem que ter em mente isso, que são formas de atuação diferentes, né? Então... Deixa eu aproveitar nessa sua fala, Antônio, aproveitar para parabenizar todos os colegas médicos veterinários, zootecnistas, que trabalham na ADAPAR, na SEAB, né, que justamente fazem um trabalho fantástico em prol da sociedade, né, em prol do melhoramento, enfim, do setor. E realmente, você falando isso, vai de encontro ao que eu percebo hoje. Antes de eu ser presidente aqui, eu não tinha acesso a determinadas áreas, mas hoje eu vejo o quão importante é a ADAPAR, o quão tecnificado nós temos profissionais lá, referências no mundo. Nessa semana nós estávamos num evento ali de febre aftosa, né? Médicos veterinários falando para médicos veterinários do mundo inteiro, falando sobre uma doença, onde é o tratamento, ou melhor, onde é essa doença com o controle, né? O papel do médico veterinário nessa erradicação, nesse controle, onde agora vão armazenar antígenos no nosso estado do Paraná, justamente o quê? Para beneficiar a sociedade, né? Então, aproveito esse momento para agradecer e parabenizar a todos os colegas que trabalham na ADAPAR, na SEAB, no MAP, né, que realmente são profissionais de altíssima relevância. E nos mais variados elos, né? E lembrando até também dos colegas das prefeituras, que também é serviço público, e que também fazem interface com a sanidade, né? Então, a defesa sanitária animal ela é em nível mais federal e estadual, mas ela se complementa com a parceria e interface com os nossos colegas também dos municípios, né? E também na iniciativa privada enquanto habilitados, né? Então os médicos veterinários que são habilitados, que prestam serviço ao serviço de defesa, seja fazendo o controle e supervisionando emissão de guias de trânsito, né? Laudos e assim por diante, são o que o meio privado usando a interface do Estado, né, é a chancela do Estado para poder trabalhar e ter um resultado final, que é atender a população. O médico veterinário, ele atende a sociedade, né, seja diretamente tratando desses animais, seja prevenindo as doenças em massas, em rebanho, ou prevenindo de forma individual de cada animal, ou disseminação de doença, né, em questão de saúde pública, mas o médico veterinário ele entrega um trabalho, né? Então, e quem é beneficiado é toda a sociedade. Então, isso eu acho que é importante a gente saber o nosso valor na cadeia, então uma cadeia específica da cadeia suínícola, né? O veterinário e o zootecnista tem ações importantes em vários elos, né? Não tem como pensar no desenvolvimento de uma cadeia tão grande, tão importante. Veja só, a crise do ovo, por exemplo, olha a crise e o problema que dá entre países, inclusive, né? O desabastecimento. Você imagina uma commodity como a carne de suína, né? E lembrando que o suíno também não só tem a questão da carne, mas também tem medicamentos que vêm da própria abate do suíno, né? São considerados opoterápicos, que são válvulas cardíacas e são outras substâncias para a indústria farmacêutica, né? Para a indústria de cosmético. Então é toda uma gama que fica às vezes opoterápicos, isso. São, né, então, por exemplo, válvula cardíaca que vem do suíno, por exemplo, é um opoterápico. Então, é toda uma outros produtos que às vezes a sociedade não sabe, ou até o médico veterinário que não trabalha diretamente com isso acaba não esquecendo, né, ou não lembrando. Então, realmente
a ação do veterinário e do zootecnista é primordial em todos os elos, seja dentro da indústria, no abate, na qualidade dentro da indústria, né, em assegurando um alimento saudável, desprovido de doenças, né, de surtos alimentares, seja a qualidade de boas práticas de produção dentro da porteira para dentro, seja na questão da sanidade mesmo, na difusão de doenças, no controle das doenças, né, no serviço oficial, né, porque o que acontece? O que é o serviço veterinário oficial? Todo mundo fala, né, o mundo fala, né, Official Veterinary Service, o que é? É um serviço que ele é típico de Estado, que a iniciativa privada não pode fazer. Então, quando a China vem auditar, ela fala, não, mas e o serviço veterinário oficial? Porque onde é a chancela do Estado. Porque daí se entende que há uma imparcialidade. Porque o governo em si, ele tem esse tom de ser o Leviatã, aquele que tutela a sociedade em última instância. Quando a iniciativa privada ela entra em crise, ela precisa de alguém que chancela. Assim, é o serviço do Estado. Então, o serviço veterinário oficial é uma área dentro da medicina veterinária que é uma carreira que é uma função de Estado. Então, quem faz defesa sanitária animal é só o Estado. Iniciativa privada, sim, é importantíssimo a parceria público-privada, mas ela tem a sua ação específica de apoio, mas a execução é do serviço veterinário oficial, seja na parte de inspeção, seja na parte de defesa sanitária animal, propriamente de saúde animal, né? E também laboratório, a questão de também ter acreditação e de ser laboratórios oficiais, justamente em virtude disso. Então, o serviço veterinário oficial é a ação médica veterinária típica de Estado. Ok. Não, Teotônio, você falando, já acabou com as minhas perguntas aqui, ó. 1, 2 já foram. A gente faz um bate-papo. Isso aí, não, mas é muito importante. Você falar justamente esse papel do médico veterinário, né? E agora deixa eu mudar um pouquinho o viés das respostas. Eu queria saber, por exemplo, hoje em dia, no nosso cenário mundial, exportações, nosso cenário nacional, o que você me diz, quais são os desafios nessa produção hoje? O que você pode nos falar? Doenças são erradicadas? Podemos dizer dessa forma? Veja, né, a suinocultura nacional ela é muito competitiva. É um motivo de orgulho, né, com relação à evolução da suinocultura, da genética, da sanidade, da parte sanitária e de vacina, a parte nutricional. Realmente uma evolução tremenda. Tá? Então, a gente não deixa nada a desejar para qualquer lugar do mundo. Inclusive a questão sanitária, o Paraná tem o melhor status sanitário do mundo. É o mesmo status sanitário dos Estados Unidos, dos melhores países da Europa, da Austrália, é o mesmo status com relação à parte de sanidade de suínos, que é a área livre de peste suína clássica. Nós temos o Paraná, ele goza de uma situação até melhor que os outros estados, porque ele tem um reconhecimento em separado, os outros estados são reconhecidos em grupo, né? Então a gente vê que tem uma condição melhor, porque nossa área ela é restrita somente a gente. Antigamente o Paraná ele era reconhecido junto com os outros mais 13 estados, que daí a realidade, por exemplo, do estado lá de Sergipe é diferente com relação à suinocultura do Paraná. E a gente estava atrelado. Se o Sergipe tivesse um problema de peste suína clássica, o Paraná iria automaticamente estar no mesmo grupo. Então a gente e isso só se deu pelo esforço da parceria público-privada, da sociedade civil organizada, da Federação da Agricultura, da Associação dos Produtores, dos Suinocultores do Paraná, de toda a cadeia do governo, né, em querer esses estados, né, assim, a área livre de aftosa sem vacinação, que é um selo de qualidade. Por isso que é tão importante você dar, né, e aqui o Paraná vai, é uma referência com relação a isso, porque é um selo de qualidade. Quando você tem esse reconhecimento, é um selo de qualidade em todo o sistema. Né? Então isso
isso é notório. O suíno é uma das cadeias que mais são beneficiados com esse status de febre aftosa, porque também ele é um animal susceptível à febre aftosa. Então, veja, né, o exemplo de Santa Catarina tem já esse conhecimento há muito tempo já, e não propriamente dito pelo seu rebanho de bovino, que não é tão expressivo, mas o de suíno sim. Então a própria então esse reconhecimento é tão importante. O Chile, por exemplo, ele tem reconhecimento de febre aftosa sem vacinação, é importante para ele vender pêssego na Europa. É mesmo? Porque eles também fazem análise de risco e ao você exportar o pêssego, você pode carregar febre aftosa para um país daquele lá, pela própria o feno que vai junto ali junto com as frutas, né? Então isso ganha, ou seja, é interessante para o Chile ser livre de febre aftosa, porque o selo de qualidade ajuda eles a vender a fruticultura deles, que é expressiva, por exemplo. Né? Então, realmente, febre aftosa é um selo de qualidade no mundo. Né? Quando você tem esse reconhecimento, é sinal que todo o serviço de defesa é robusto e faz por merecer. E nenhum serviço de defesa se faz sem uma interação forte com a sociedade. Né? Então, as entidades de classe são importantes, CRMV, né, os médicos veterinários, tecnistas, na produção, né, fortalecer os elos da cadeia. Né? Então, tudo isso se faz com a sociedade civil organizada. Uma autarquia como o CRMV, ele faz parte da sociedade civil organizada. Então, todas essas conversas, esses ciclos de negociações e de se decidir status sanitário, de se decidir que política de governo está envolvido a sociedade civil organizada, e o CRMV foi parceiro em todas essas etapas. Né? Porque as entidades de classe são importantes e fazem parte dessa cadeia organizada. Né? E deixa eu perguntar, Teutônio, você mencionou aí a peste suína clássica, que é controlada hoje. O que mais nós temos de doenças de suínos hoje em dia? Então, o programa, né, é lógico que a suinocultura, assim como qualquer outra produção, ela tem suas doenças de produção, né, que aí a iniciativa privada, o médico veterinário das integrações, os zootecnistas, eles ajudam, né, e trabalham na parte preventiva. É importante lembrar que o zootecnista dentro da produção ele tem uma ação na prevenção também importante, né? Então não é só a ação especificamente terapêutica ou de ação de atuar no controle da doença, né? Mas é importante isso também, né? Então, essa prevenção, né, que nosso colega zootecnista ele atua também dentro da cadeia é de fundamental importância. Manejo, né? Exato, de orientação ao produtor, né? De manejo. E essas doenças de produção. E as doenças de controle oficial, ou seja, que o Estado chama para si essa tutela, né, dessas doenças. Né? Então, o Programa Nacional, né, que é o Programa Estadual, que é um reflexo do Programa Nacional, a gente, né, tem as doenças, né, então a peste suína clássica, doença de Algés, né? Entrou a PIRS também, que é a síndrome respiratória reprodutiva dos suínos, que a gente não tem, né? Ela não. E a peste suína africana, que está assolando o mundo, né? Então, assim, a pedra no sapato da suinocultura mundial é a peste suína africana. Onde ela entra, ela realmente devasta a suinocultura, ou fica muito difícil, ela é difícil de retirar. A gente é livre, né, dessa doença desde 1984, ela entrou no país em 1978, através de restos de tripulação de avião que veio do Mediterrâneo, e daí naquela época, em 70, pegava esses restos de alimento da tripulação e se fornecia de lavagem para o suíno. E daí entrou assim, através de possivelmente uma produto de origem animal que veio lá, tipo uma bisteca lá da Espanha, por exemplo, e que passou a transmitir a peste suína africana em Paracambi, no Rio de Janeiro. E daí foi um trabalho árduo, porque de 78 a 84 é um tempo
muito rápido de ser. E a atuação especialmente do Ministério da Agricultura, junto com ótimos veterinários de campo da área privada, foi essencial para a gente controlar essa doença, porque é uma doença realmente que, onde ela entra, ela é difícil controle. Que sinais, quais são os sinais, Antônio? A gente conseguiu. Então, a peste suína africana e a peste suína clássica, ela é uma doença hemorrágica, é uma síndrome hemorrágica. Né? Então, é como se fosse, né, para quem não é veterinário, também pode estar assistindo, como se fosse um ebola. Né? Então, ela é uma doença muitas vezes mortal por uma questão de hemorragia, de provocar hemorragia nos animais. Elas são indistinguíveis do ponto de vista de sinais clínicos, né? A peste suína clássica e a peste suína africana são diferentes, né? São agentes patogênicos diferentes, mas na sua apresentação elas são parecidas. A africana ela tende a ter um grau de severidade, um grau de patogenicidade um pouco maior, mas não dá para falar. Né? Eu trabalhei especificamente, a gente peste suína clássica, então a gente é livre aqui no Paraná, mas ainda no território brasileiro, alguns estados do norte e nordeste são ainda infectados, tem casos, e a gente trabalhou a gente levou profissionais da DAPAR aqui para poder aprender a lidar com a doença em loco, né? Então, por quê? Porque a gente tem que também estar preparado em atuar numa suspeita, né? Ou numa possível foco aqui no Paraná, né? Então, assim, um lema da defesa é assim, não se a gente vai ter a doença, mas o quanto que a gente está preparado para enfrentá-la. Então, em épocas de paz que se prepara para a guerra. Então, quando eu não tenho a doença, é que eu tenho que me treinar, é que eu tenho que fazer treinamento, que eu tenho que fazer esse tipo de esclarecimento, porque o médico veterinário e os tecnistas, quando eles estão a campo, eles são formadores de opinião e eles podem, olha, eu estou com um animal, e poder identificar um animal com uma síndrome hemorrágica e notificar da DAPAR. Isso é importantíssimo, essa comunicação rápida, é uma vigilância passiva, né, onde aí o profissional ou um próprio produtor notifica, né, isso aí é uma obrigação do médico veterinário. Por isso que a formação generalista, eu acho que ela é importante na graduação, e o médico veterinário, no tocante a essas doenças, e mesmo que não é dessa área, ele tem que ter uma noção de, né, às vezes ele tem chamado, eu estou com um problema aqui, né, no meu quintal com o meu porquinho, e ele saber identificar, isso pode ser uma questão, e essa conscientização do médico veterinário, inclusive, se ele não comunicar, é passível de processo ético, inclusive. O produtor, ele por obrigação, por lei, ele tem que notificar, mas ele não é punido. Agora, um médico veterinário negligenciar e ser comprovado que ele teve ali, que ele atendeu, que ele tinha que ter notificado e notificou, isso é passível, é algo sério, né? Então, por isso que é importante, mesmo quem não trabalha com isso, ter uma certa noção dos sinais clínicos, né, com relação a essas doenças. Né? Mas essa é a ideia mesmo do podcast, doutor, por quê? Porque eu posso dizer por experiência própria. Eu, antes de ser presidente do conselho, suinocultura, avicultura, era só no tempo da faculdade. Hoje, né, conversando com você, indo nos eventos com você, a gente vem realmente adquirindo um pouquinho de noção. Não vou dizer que conhecimento, porque é muita informação, mas a gente tem uma noção. Né? É isso que precisamos ter mesmo. Uma orientação, né? Então, às vezes, o colega médico veterinário trabalha com pequenos, por exemplo, mas ele, ao visitar um familiar que tenha suíno lá no interior, ele pode orientar alguma coisa, né? Então, né, você não é porque eu sempre tive assim, que a gente tem que ter uma visão generalista. As pessoas às vezes têm medo, né? De falar, olha, não tem, você tem que entender que você já, por ofício, você tem que saber mais que um leigo sobre aquilo. Sim. Né? Então, um veterinário, por mais que ele não é dessa área, ele tem que saber mais que um leigo. Então, ele já é um formador de opinião nisso aí, porque as pessoas são totalmente alheias, às vezes, a uma informação. Né? E, às vezes, o que você é importante, às vezes, você é um bom clínico, você consegue ver fazer uma semiologia batendo um olho no animal e ver, falar, opa, tem algo, né? O animal está
com apneia, o produtor fala batedeira, né? Então ele tá com, né, ele também tá com febre, e então tem algumas coisas que pode somar, né? Eu penso assim que a ação, né, uma visão nunca é perdida, né? Uma informação nunca é perdida. Eu penso assim. Doutor, me diga uma coisa, você já teve você que mexe com suínos, né? Na ideia, já teve algum colega que mexe com clínicas de pequenos ou animais exóticos já falou, doutor, eu tô com um suíno pet aqui. Já teve que atender alguma vez? Não, nunca tive, não. Sabe que tem colegas agora se especializando no mini pig, né? E daí essa interação tanto com os veterinários a campo quanto os veterinários daí de pequenos, né? Porque o mini pig ele é um pet hoje, né? Então, mas não deixa de ser um suíno. Justamente. Então, daí faz com que eu fui no primeiro, em 2019 em Jaboticabal, eu fui no primeiro simpósio de clínica de mini pigs. E é bem interessante, né? Mas é uma outra atuação, né? Uma outra atuação. Mas é importante, né, um médico desse, um médico veterinário desse, ele poder saber, ele entender das doenças oficiais para ter a interface com o serviço de defesa. Né? Isso é crucial, né? Porque, enfim, a gente está objetivando em proteger toda uma cadeia. Né? Lembrando também que o suíno é uma das espécies domésticas que mais se aproxima em termos, né, fisiológicos do ser humano e que tem possibilidade zoonótica. Né? Então, é lógico que a erisipela mesmo, né, erisipela, zoonose, né? Tem algumas encefalites que não tem aqui, que tem encefalite japonesa, por exemplo, que é mortal para o ser humano, que também está no suíno, que é temida, né? Só tem no Japão? Mais na Ásia, né? Tem o vírus Nipah, por exemplo, que também é outro, vem do morcego, né, o elo, que ele tem um filme, o filme do Matt Damon, que chama Contágio, bem legal, de Hollywood, né? E que trabalha toda essa epidemiologia, que também veio um vírus silvestres, vindo do Australian Foxbat, né, um morcego frugívoro, que passou através de um contato de uma fruta para um suíno de quintal, e esse suíno começou a transmitir para o ser humano. Esse é o vírus Nipah, também uma encefalite mortal para o ser humano. E ele foi base para esse filme. Só que esse filme põe outro nome, né? Não coloca esse nome, o vírus Nipah. E é uma doença temida, mas isso em nível lá da Ásia, né? Oceania também é alguma coisa, mas não aqui. Mas a gente tem, assim, não é porque ocorre que a gente não tem que ficar vigilante. Porque não é só essas doenças que foi controlado e não existe mais, ou que são controle, por exemplo, doença de Algésica. Doença de Algésica é uma doença que ela é mortal para todas as espécies. Ela é mortal, só não é mortal para o suíno, né? Todas as outras espécies equino, caprino, ovino, gato, cachorro, todas ela mata, 100% de letalidade. O suíno não. E ela não é zoonose porque ela não pega grandes primatas, graças a Deus. Então, mas é uma doença muito interessante também. E ela é endêmica no nosso país, só que ela não pode estar na cadeia produtiva, na suinocultura industrial. Né? Então é isso que a gente tem que manter ela fora desse efeito. Doutor, deixa eu fazer o nosso tempo está chegando ao fim aqui, mas hoje nós pensando aqui no Programa Estadual de Sanidade, nós temos uma grande quantidade de suínos aí na produção, nós temos expectativas de aumentar, nós estamos preparados, nós temos efetivo suficiente para, os médicos veterinários que trabalham tanto na DAPAR como na iniciativa privada, como você falou, estamos preparados para isso? Você fala para um enfrentamento de uma doença de alto impacto, né? Então, estamos sim. Veja só, a gente nunca, na realidade, para o enfrentamento de uma emergência sanitária, a gente nunca de fato está
preparadíssimo. A gente tem as ferramentas para se trabalhar, né? E isso varia muito. Nós temos um efetivo de veterinário condizente com a nossa demanda, nós temos um treinamento, nós temos uma parceria público-privada atuante, através dos CSAs, do Comitê de Sanidade Agropecuária dos municípios, das lideranças, né? A gente tem fundo pecuário para indenizar o produtor quando tem que abater esses animais enfermos com essas doenças. Então, a gente está preparado, sim, né? A gente tem o enfrentamento, por isso que a gente tem através de simulado, a gente participou de simulado, por exemplo, levei fiscais nossos para presidente Getúlio em Santa Catarina, que foi feito um simulado nacional, todo o país trabalhando no município, simulando um foco de peste suína africana, por exemplo. Né? Então, todo o sistema trabalha muito bem. Né? Então, o Ministério da Agricultura ele tem essa preocupação dessa integração nacional, de ter pessoas com know-how em todos os lugares, todas as regiões do país. Né? Então, elas têm lá o efetivo de pessoas treinadas para isso. Então, se tem um foco, assim como eu fui chamado com uma equipe nossa para ajudar nos focos de peste suína clássica no Ceará, no Piauí, em Alagoas, a gente é lembrado nisso. Por quê? Porque a gente precisa dar suporte também aos outros estados, porque o problema que está no meu vizinho também é meu. Sem dúvida. Uma questão epidemiológica, né, a gente tem que lembrar disso. O problema do vizinho não é só do vizinho, também pode passar a ser meu. Então, sinergismo é importantíssimo. Sim. E é muito bem capitaneado pelo Ministério da Agricultura, né? Lembrando os nossos colegas médicos veterinários e tecnistas que trabalham no Ministério da Agricultura, né? E que fazem parte também dessa cadeia, né? Com suas atribuições, né? Em nível federal. E o futuro, doutor, da suinicultura? O que você me diz? Então, você havia me perguntado, né? A suinicultura é uma cadeia desafiadora, porque ela é muito sensível à questão dos custos fixos, né, de produção de commodities como milho, soja, né, então isso abala muito o produtor. A gente sempre tem altos e baixos, né, nessa questão, mas é uma cadeia perene que sempre tem que produzir, porque o mundo tem que comer carne suína. Então, é uma carne saudável, né, então esse preconceito de que, né, antigamente que aquele suíno, hoje o nosso suíno é totalmente saudável, pela forma de produção, pela forma de inspeção, né, e processamento. Então, é uma carne muito segura. E também barata do ponto de vista com relação, né, quando comparada com outras, por exemplo. Exato. Exato. Então, o desafio está sempre, é permanente, sanitário, porque sempre tem, mas é uma cadeia muito pujante, que eu acabei de vir agora do Congresso de Especialistas de Suíno, lá da Abraves, e cada ano tem sempre novidades, inovações, né? Então, a zootecnia de precisão é importantíssimo, né? Assim como a agricultura de precisão, tem a zootecnia de precisão, ou seja, através de tecnologia você consegue ter medições mais pontuais dentro do lote e que você consegue ter medidas decisórias mais rápidas e fáceis e assertivas, né? Então, esses são os desafios sanitários e também outros aí de produção, né? De ganho de peso, de índices de melhoria e até de genética, né? Perfeito. Então, isso é importantíssimo. É isso aí. Bom, doutor, estamos chegando aqui, infelizmente, ao término. Eu sei que suinocultura é um mundo enorme, a gente teria muito o que falar, né? Mas eu queria abrir o espaço para você, para fazer alguma consideração final, caso você tenha interesse. Claro. Por favor. Então, minha mensagem final é que o médico veterinário, seja ele de outra instância, seja do município, seja da iniciativa privada, seja da cadeia, tenha esse contato com nós da defesa. Né? É importantíssimo esse elo, né? Da notificação, da interação. Né? A defesa sanitária ela precisa desses profissionais
né, para notificação de uma suspeita de doença, né, essa questão o médico veterinário como formador de opinião, né, e dessa educação sanitária, frente a um produtor, frente à comunidade mesmo, e falar assim, olha, a carne suína ela não tem doença, não tem, né, ela vem de um sistema acreditado e seguro, né, então essa interface com o serviço veterinário oficial, eu acho que vem a fortalecer todos os elos e a gente entregar um bom trabalho para a sociedade, né? E eu gosto de lembrar os veterinários que trabalham com saúde única, né? Assim como eu, do orgulho que se trabalhar com isso, né? Tem uma frase de Hipócrates, né, o pai da medicina, que fala, né? Aliviar a dor alheia é algo divino. Né? Então, isso a gente transporta quando se trata de um animal unicamente, né? E isso é louvável mesmo, mas quando a gente trabalha com epidemiologia e com controle de doenças em massa, de rebanho, né? E em níveis populacional, é levar esse sentimento em uma progressão geométrica, né? Então, é muito gratificante poder dar esse retorno para a sociedade. Né? Eu me sinto muito orgulho de trabalhar na saúde animal, na defesa sanitária animal, que tem interface tanto com zoonoses e com saúde pública propriamente dito, como na própria saúde especificamente dos animais. Né? Então, o tripé, né, saúde humana, animal e ambiental, ela se faz necessária e aos profissionais que trabalham diretamente com isso, ter essa noção dessa importância da sua atuação para a sociedade. Hoje foi rapidamente sobre suinocultura, o trabalho principalmente da vigilância, né, da sanidade, que o Dr. Teutônio, junto com sua equipe, realiza no ADAPAR. A ADAPAR que é referência realmente, né, quando a gente se reúne com os outros estados, o trabalho realizado aqui no Pará é de excelência. Então, muito obrigado, doutor. Né? E com certeza iremos conversar novamente, teremos outros eventos, né? E peço a vocês, colegas, médicos veterinários, zootecnistas que assistiram, que curtam, compartilhem, né? Façam com que essa mensagem da suinocultura, que é realmente uma proteína mais consumida no mundo, seja realmente espalhada a informação. Então, contamos com vocês. Muito obrigado por esse podcast e lembre-se, vejam os outros através do nosso YouTube, das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Todas essas são maneiras de nós estarmos mais próximos e unidos. Ok? Muito obrigado, doutor. Obrigado.